Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Muito bom ter todos vocês aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre o teste do pezinho. Ele é muito importante, a gente difunda o conhecimento do que é o teste do pezinho, a importância do teste, o momento oportuno da sua realização. E a gente planejou falar sobre o teste do pezinho em 2 aulas. Nessa primeira aula, a gente priorizou falar sobre as doenças triadas, porque quem está na unidade de saúde, ele vai ser questionado em algum momento sobre, sobre um exame. A questão do resultado, a interpretação do resultado, a preocupação que isso pode trazer, às vezes com as observações que vêm embaixo do teste do pezinho. Então, é importante o conhecimento de todos, pelo menos um conhecimento básico das doenças triadas, o que significa essa triagem neonatal. Então, vamos dar início à nossa apresentação. E, assim, dentro do programa de triagem neonatal, a gente tem que primeiro destacar o que significa triagem, né? Triagem significa separar, né? Escolher. Então, quando a gente fala em triagem neonatal, nós estamos separando com exames um subgrupo de crianças onde existe uma maior probabilidade de uma determinada doença, a doença que está sendo triada. Então, triagem não significa uma conclusão no diagnóstico. Toda vez que eu estiver diante de um exame de triagem alterado, significa que aquela criança ela precisa ser submetida a outros exames para então a gente ou confirmar ou afastar o diagnóstico. Tá? Então, um pouquinho de histórico da triagem neonatal no Brasil. Tudo começou em 76, quando esse médico, Benjamin Smith, em São Paulo, na PAI de São Paulo, ele implantou a triagem da fenilcetonúria. A fenilcetonúria foi a primeira doença que pôde ser triada. Isso foi já implantado nos Estados Unidos, e essa triagem, um médico ele elaborou uma metodologia que permitiu transporte de amostras em papel filtro, e isso foi trazido pelo Brasil por esse médico, Benjamin Smith. Em 1990, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também foi uma marca para a triagem neonatal, porque ele já trazia no artigo 10º que era obrigatória a triagem de doenças, de erros inatos do metabolismo, em todas as instituições públicas e privadas. Houve essa determinação legal, mas não havia como viabilizar essa determinação legal. Em 92, o Ministério da Saúde, a partir da portaria 22, começou a pagar a serviços de saúde pelo teste do pezinho. Então, a gente passou a ter o exame do teste do pezinho realizado em diferentes laboratórios no país todo, com diferentes doenças sendo triadas, e tinha um número limitado de exames a serem feitos. E o Ministério não tinha retorno nenhum do que estava acontecendo com esse dinheiro investido na triagem neonatal, se esse dinheiro estava realmente trazendo benefícios para as crianças. Foi aí que, em 2001, foi implantado pelo próprio Ministério da Saúde o Programa Nacional de Triagem Neonatal, através dessa portaria, a 822, de 6/6/2001. É muito importante que todos os que trabalham com o teste do pezinho tenham conhecimento dessa portaria. Tá? A implantação da portaria ela foi no dia 6/6, e o dia 6/6 passou a ser reconhecido como o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Então, essa portaria, através dessa portaria, o teste do pezinho deixou de ser um simples exame de laboratório, porque o programa ele previa não só a realização do exame laboratorial, mas a confirmação do diagnóstico e o tratamento seguido por equipe multidisciplinar. Então, a triagem neonatal ela ganhou um corpo. Tá? Agora, nós tivemos, a partir de 2016, uma consulta pública
sobre uma portaria, a modificação da portaria 822. Isso ainda não foi concluído. Mas nessa consulta pública, a mudança que está prevista na triagem neonatal é a incorporação dentro do programa da triagem, não só o teste do pezinho, mas também a triagem auditiva e a ocular. Então, o teste do pezinho seria a triagem neonatal biológica. Mas a gente teria incorporado ainda no programa a triagem neonatal auditiva, que é o teste da orelhinha, e a triagem neonatal ocular, o teste do olhinho. Então, sobre essas duas últimas triagens, nós vamos falar na próxima aula. Hoje, nós vamos centrar a atenção maior na triagem neonatal biológica. Então, é sobre ela que nós vamos falar hoje. Muitas são as doenças que podem ser triadas num teste do pezinho. Isso também traz muita confusão para as pessoas, né? Então, nós temos muitas doenças, inclusive existe no momento uma consulta do próprio Ministério da Saúde, até para incorporar novas doenças dentro do teste do pezinho público, já conhecido, tá? E com uma nova metodologia que se chama espectrometria de Tandem, essa metodologia ela possibilitou que uma única gota de sangue possa dosar muitos metabólitos. Então, a gente tem a possibilidade de mais de 40 doenças sendo triadas com uma gota de sangue. Mas isso tem levantado muitas questões éticas, porque entre essas doenças passíveis de triagem, existem muitas doenças em que não se tem nada para fazer. Eu não consigo trazer benefícios para a criança. E aí a gente começa a levantar a questão ética. É ético a gente triar uma doença que vai levar um custo maior e que eu não vou fazer nada, eu não tenho o que fazer, eu não tenho benefício para trazer para essa criança? Então, quando a gente fala em triagem, a gente precisa de ter em mente qual é o meu objetivo com a triagem. Então, uma doença ter essa característica de ser triável, ela precisa ser tratável, ou pelo menos ter o curso atenuado pelo tratamento, pelo conhecimento da doença. Então, eu preciso poder fazer alguma coisa em benefício daquela criança, em benefício daquela família. Precisa ser uma doença que eu tenho poucos sinais ou sintomas no momento diagnóstico. Por quê? Porque se eu tenho uma doença que ela tem uma riqueza grande de sinais e sintomas, eu não preciso fazer o exame para triar. Eu vou fazer uma triagem clínica, né? Então, para triar uma doença pelo teste do pezinho, eu preciso de ter uma doença que naquele momento do diagnóstico, da triagem, eu não consigo detectar, pensar na doença só com bases clínicas, só com base em sinais ou sintomas. Ter uma frequência populacional que justifique essa investigação, que é uma investigação populacional. Ter uma metodologia que tenha poucos falsos positivos e poucos falsos negativos. Tá? Então, essas são algumas características que eu preciso ter para que uma determinada doença, seja inclusa no programa de triagem neonatal. Tá? E a triagem neonatal, no sistema público de saúde, ela tem que incluir 7 etapas. Então, não basta colher o teste do pezinho. O teste do pezinho, a coleta, é uma das etapas da triagem neonatal, do programa de triagem neonatal. Então, a primeira etapa seria essa, a da coleta, e sempre ter em mente que o nosso objetivo é triagem universal. O certo seria todo recém-nascido ter direito ao teste do pezinho. A segunda etapa seria a etapa da busca ativa. O que é isso? Um exame mal colhido ou um exame alterado, eu tenho que ser capaz de buscar aquela criança por uma nova coleta ou até por uma consulta, dependendo do resultado do exame. Então, eu tenho que, na hora da coleta, eu tenho que ter dados que me possibilitem, depois, buscar essa família. Porque senão não vai adiantar eu ter feito o teste. Eu preciso ter a etapa da confirmação do diagnóstico. Quer dizer, se uma criança tem um exame de triagem alterado, eu preciso depois passar para a etapa da confirmação do diagnóstico. Se o diagnóstico é confirmado, eu tenho que ser capaz de iniciar o tratamento. Então, eu tenho que organizar toda a linha de cuidado,
de tratamento e segmento das crianças que tiveram o diagnóstico confirmado. Então, vem a etapa do segmento e do controle laboratorial do tratamento que está sendo instituído. Eu preciso avaliar a qualidade, eu tenho que controlar a qualidade desse meu programa. Se eu estou indo bem, onde eu estou tendo problemas, de que forma eu posso melhorar o nosso programa. E a gente tem que estar promovendo de forma continuada a educação dos profissionais de saúde e do público em relação ao programa da triagem neonatal. Então, como é que foi feita a implantação desse programa? A implantação, a princípio, ela era feita por estado. Então, cada estado, ele foi habilitado numa determinada fase do programa da triagem neonatal. Eu não sei se quem me assiste já está há algum tempo no programa, ou teve contato com o programa já há algum tempo, mas a gente ouviu falar em fase 1, fase 2, fase 3. O que isso significa? Quando começou o programa da triagem neonatal, um estado que não estava ainda habilitado, ainda não realizava o teste, ele foi habilitado na fase 1 e começou a triar fenilcetonúria e hipotiroidismo congênito. Quando ele já estava com essa implantação da fase 1 bem sedimentada, ele passava a ser habilitado na fase 2. Isso significava incluir a triagem das doenças falciformes e outras hemoglobinopatias. Quando o programa estava bem implantado na fase 2, ele passava para a fase 3. Isso significava continuar triando as doenças da fase 2, mas incluía a triagem da fibrose cística. Isso aconteceu até que, no dia 14/12/2012, através dessa portaria 2.829, foi implantada a fase 4 da triagem neonatal. E a fase 4 incluiu a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Tá? Então, mais 2 doenças foram inclusas. Então, aqui tem a linha do tempo. Em cima da triagem no Brasil, embaixo, em Mato Grosso. Então, em 2001, a portaria que criou o programa, e dentro do programa, as fases 1, 2 e 3. Dezembro de 2012, a implantação da fase 4, com acréscimo de mais 2 doenças, a hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Em Mato Grosso, a nossa habilitação inicial foi em novembro de 2001, com a habilitação na fase 1 do programa, no Centro de Especialidades Médicas. Em outubro de 2002, ela passou a ser, o serviço de referência passou a ser o Hospital Universitário Júlio Miller, até hoje o serviço de referência. Em dezembro de 2009, nós iniciamos a fase 2, com a triagem da doença falciforme. Em setembro de 2010, o Ministério habilitou o Estado na fase 2. Em dezembro de 2012, nós passamos à fase 3, com a triagem da fibrose cística, e desde junho de 2014, nós estamos na fase 4, triando 6 doenças no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Tá? Então, a gente tem aqui como estava o Brasil em 2004. Então, em 2004, a gente ainda tem alguns locais em cinza, e cinza aqui significa não ter nenhum programa de triagem neonatal. Em amarelo era o que estava na fase 1, em azul claro, quem estava na fase 2, e nesse azulzinho mais escuro, meio roxinho, estavam os estados em fase 3. Hoje, a partir de 2014, o Brasil todo está na fase 4. Isso atendendo os princípios do SUS. Então, todas as crianças, em todos os estados, têm direito à triagem das 6 doenças inclusas no Programa Nacional de Triagem Neonatal. Tá? Então, nós aqui em Mato Grosso, então desde 2014, estamos na fase 4, e o nosso programa de triagem inclui a triagem do hipotiroidismo congênito, da fenilcetonúria, da doença falciforme e as outras hemoglobinopatias, da fibrose cística, da deficiência de biotinidase e da hiperplasia adrenal congênita. Nós vamos falar de cada uma delas de uma forma simplificada, depois vocês podem estar me questionando tirando dúvidas, tá? Para a gente poder estar entendendo, sabendo o porquê das solicitações do serviço de referência e podendo até estar esclarecendo um pouquinho das dúvidas de mães e familiares
que procuram um serviço tentando diminuir a angústia com o resultado que tem alguma observação. Então, falando um pouquinho sobre o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito, ele até teve na mídia, passou no Fantástico alguns anos atrás, veio uma reportagem sobre a mulher bebê, que era eu não sei se eu vou chamar de criança ou de uma senhora, ela tinha 28 anos de idade e parecia um bebê. Essa senhora, ela tinha hipotireoidismo congênito, que não foi diagnosticado, cujo diagnóstico só foi feito aos 28 anos de idade. Iniciou o tratamento aos 28 de idade, mas nunca vai haver recuperação de todo um prejuízo associado ao diagnóstico tardio e ao início tardio do tratamento. Então, o hipotireoidismo congênito é uma doença muitíssimo interessante, é importantíssima a triagem do hipotireoidismo congênito, e desde a implantação da triagem de forma universal, a gente está assistindo a mudança estatística dos dados epidemiológicos sobre o hipotireoidismo. Então, antes da triagem, acreditava-se que o hipotireoidismo acontecia em torno de um caso para cada 7 mil nascidos vivos. Hoje, com a triagem neonatal, a gente sabe que tem ao redor de um caso para cada 2 mil nascidos vivos. Quer dizer, muitas crianças com a doença não eram diagnosticadas. E o que a gente vem observando é um aumento cada vez maior da prevalência do hipotireoidismo congênito. Em relação ao sexo, existe um predomínio no sexo feminino de 2:1. E isso vem se mantendo ao longo do tempo. Tá? Então, quando a gente fala de hipotireoidismo congênito, então nós estamos falando principalmente de algum problema na glândula tireoide, que fica aqui no pescoço. Tá? Ela é uma glândula que a gente nem sabe que ela existe, nem presta atenção nela, ela fica aqui, e que quando ela não funciona bem, eu vou ter, então, o hipotireoidismo congênito. O hipotireoidismo congênito é quando a criança nasce com esse problema. Tá? 80% a 85% dos casos de hipotireoidismo congênito acontece alguma anomalia no desenvolvimento dessa glândula, ainda no intraútero. Então, essa glândula, ou ela não se forma, ou ela se forma de forma pequenininha, ou ela se forma no lugar errado, algum problema. E aí ela não funciona bem na síntese do hormônio tiroidiano. 15% a 20% dos casos acontece que a glândula está bonitinha no lugar, mas eu não tenho a síntese do hormônio de forma adequada. É o que a gente chama, com esse nome complicado, deshormonogênese. Esses casos aqui, eles podem ser de origem genética, mas a maior parte dos casos do hipotireoidismo congênito fica aqui, na alteração da glândula tireoide, e isso acontece ao acaso, durante a formação da tireoide, e não tem esse caráter de hereditariedade. Então, não é uma doença hereditária. Quando eu tenho a falta ou não funcionamento da glândula tireoide, o que acontece? A hipófise, que fica lá na cabeça, no cérebro, ela começa a produzir muito TSH para poder estimular a glândula tireoide. Então, de que forma nós triamos o hipotireoidismo congênito? Vocês já olharam lá no teste do pezinho, dosando o TSH. Então, o que a gente detecta no teste do pezinho quando a gente está triando hipotireoidismo congênito? Essa elevação do TSH. Tá? Então, quando no nosso hipotireoidismo primário, quando a tireoide não funciona bem, ela vai gerar um aumento no TSH. Tá? Então, por que isso? Porque eu posso ter também hipotireoidismo por problema na hipófise. E se eu tenho problema na hipófise, eu vou ter um hipotireoidismo em que eu não vou ter elevação de TSH. Normalmente, as crianças que têm esse tipo de hipotireoidismo, que se chama hipotalâmico hipofisário, esse é um hipotireoidismo bem mais raro, 1 para cada 25 mil a 1 para 100 mil nascidos vivos, e ele normalmente está associado a outros problemas. Hipoglicemia, alterações de pênis, se for um menino, defeitos de linha média, quer dizer, então a criança tem, às vezes, defeito só de olhar para ela, a gente pensa nessa possibilidade diagnóstica. Por que isso é importante ser mencionado?
Isso é importante ser mencionado, porque a gente tem que entender que se eu estiver diante de uma criança em que o médico suspeite de hipotireoidismo congênito, mesmo ela tendo um TSH normal, eu tenho que fazer outros exames. Por quê? Usando o TSH como triagem para o hipotireoidismo, eu vou perder essas crianças. Tá? E eu posso ainda perder crianças que têm uma elevação tardia do TSH. E nesse grupo de crianças vão estar principalmente os prematuros. Quando eu tenho um neném muito pequenininho, o hipotireoidismo congênito nessa criança pode ocorrer em 1 para cada 250 nascidos vivos. Tá? Então, eu posso ter o hipotireoidismo transitório ou hipotireoidismo de forma leve, em que essa elevação vai ser mais tardia. Então, nesse grupo de crianças de maior risco, quer dizer, os nenéns de baixo peso e os nenéns prematuros, o que a gente pede? A gente pede uma segunda coleta realizada 2 a 6 semanas depois da primeira coleta, com cerca de 30 dias de vida. Então, quando vocês vão olhar lá no exame, se vocês informaram que a criança era prematurinha, vai vir lá a observação de que há necessidade de uma segunda coleta, justamente por conta disso, para tentar detectar crianças com elevação tardia de TSH. O quadro clínico de hipotireoidismo congênito ele é muito assintomático ao nascimento, então é uma sintomatologia muito sutil, uma icterícia um pouco acentuada, uma fontanela um pouquinho maior, um retardo na queda no coto umbilical, mas nada que possa ser valorizado, porque a gente pode ter tudo isso numa criança que não tem hipotireoidismo congênito. Tá? E depois, não tratada, não diagnosticada, esse quadro vai ficar florido. Não vou entrar no detalhe, porque o nosso objetivo é o diagnóstico através da triagem neonatal antes do surgimento dos sinais e sintomas da doença. Então, o que a gente não quer ver é crianças chegando no ambulatório de pediatria com quadro típico de hipotireoidismo congênito e que não tiveram a oportunidade do tratamento no momento em que a gente poderia, iniciando o tratamento, ter uma evolução normal dessa criança. Tá? Então, uma criança que já chegou no ambulatório com 5 semanas de idade, já com aquela pele que parece aquela pele de quem está sentindo frio, né? Uma pele moteada, hérnia umbilical, macroglossia. Então, essa criança já tinha sinais e sintomas no momento da primeira consulta, quando ela iniciou o tratamento. Tá? Então, quando eu tenho a falta desse hormônio tiroidiano, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alteração no desenvolvimento cerebral. Não vou entrar em detalhe aqui o que se altera, mas eu queria que ficasse isso gravado. Se eu não faço o diagnóstico, se eu não entro com o tratamento no momento oportuno, essa criança vai evoluir com prejuízo neurológico, com prejuízo mental, que a gente pode não recuperar. Tá? Então, a gente tem alguns trabalhos mostrando, esse já é um trabalho antigo, porque hoje não é mais ético a gente fazer esse tipo de pesquisa, mas mostrando que o atraso do tratamento para acima dos 6 meses de idade está associado a uma grande queda no quociente intelectual. Então, o ideal é que a gente inicie o tratamento precocemente. Tá? Então, o que o programa faz para a triagem do hipotireoidismo? A gente tria o TSH. Se ele está alterado, a gente solicita os exames confirmatórios. Se confirma a doença, a gente inicia o tratamento, que é a reposição hormonal. E o prognóstico? O prognóstico vai depender da deficiência hormonal intraútero, quer dizer, desde que momento, desde a vida intrauterina, a gente tem a deficiência do hormônio, da severidade dessa deficiência hormonal, quer dizer, quanto mais baixo o nível hormonal intraútero, quanto mais elevado o TSH ao nascimento, pior é o prognóstico. A época de início de tratamento, isso é muito importante, muitíssimo importante. O início precoce do tratamento pode prevenir sequelas. O início precoce do tratamento pode permitir que essa criança tenha uma evolução normal de peso, de estatura, de inteligência. Então, o ideal é que a gente comece a tratar antes de 30 dias de vida. Se possível, antes da 3ª semana de vida.
Daí a importância de um programa de triagem neonatal bem estruturado, bem ajustado, com a coleta oportuna do teste do pezinho. Vai depender também do tempo necessário para a normalização hormonal, então isso é o serviço de referência, que entra com doses e faz monitoramento dessa normalização, para a gente ter rapidamente a normalização hormonal. Depende da aderência do tratamento, e isso a atenção básica ajuda a gente. Quer dizer, essa mãe ela precisa estar sendo seguida também na atenção básica e precisa ser valorizado a adesão ao tratamento, que ela administre o medicamento conforme orientações, e da escolaridade dos pais, que está associado justamente à aderência ao tratamento, ao entendimento da importância deles estarem dando um remedinho que foi instituído sem eles encontrarem um motivo. Eles não procuraram o serviço de saúde porque a criança estava doente. Eles procuraram porque um exame veio alterado. E eles começam a ter que dar o remédio sem observar a alteração da criança. Então, eles têm que acreditar no profissional que está indicando aquele tratamento. Isso pode dificultar um pouquinho a adesão ao tratamento. Então, isso era o que eu queria destacar sobre hipotiroidismo congênito. Em relação à fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma doença de uma complexidade maior. Não vou entrar em detalhes, mas só para mostrar que a fenilcetonúria é um erro inato do metabolismo. Um erro no metabolismo da fenilalanina. A fenilalanina é um aminoácido que está contido em todas as proteínas. Tá? Então, quando a criança nasce, ela vai ter o nível de fenilalanina no sangue normal. Por quê? Porque a mãe excretava a fenilalanina que estava alta no sangue dela. Quando ela nasce, ela vai ter deficiência dessa enzima, que é quem metaboliza a fenilalanina. Então, o que começa a acontecer? Ela vai começar a mamar, vai começar a receber o quê? Leite materno. Leite materno tem proteína. Leite materno tem fenilalanina. Então, a fenilalanina dela vai começar a subir no sangue. Tá? Então, essa é uma doença hereditária. Tá? Então, só para vocês entenderem, que vocês entendendo essa daqui da fenilcetonúria, vocês vão entender a hereditariedade de outras doenças. Ela é uma doença autossômica recessiva. O que significa? A mãe, ela tem, lá no cromossoma 11, que é o par de cromossoma da fenilcetonúria, ela vai ter um cromossoma normal, sem mutação, mas ela tem um cromossoma com a mutação. Como ela tem um cromossoma normal, ela não tem doença. Ela só carrega a mutação escondidinha na célula, mas ela não é doente. Acontece que o pai também tem um cromossoma normal e também tem um cromossoma que tem a mutação para fenilcetonúria. Então, na hora que você vai ter a produção dos óvulos por essa mãe, eu vou ter óvulos que vão ganhar o cromossoma normal e eu vou ter óvulos que vão ganhar o cromossoma que tem a mutação. Na hora da formação dos espermatozoides, esse pai vai ter espermatozoides que vão ter o cromossoma normal e vai ter espermatozoides que têm o cromossoma portador da mutação. Então, na hora de juntar o óvulo com o espermatozoide, se eu tenho a junção dos dois cromossomas normais, bom, a criança não vai ser portadora da mutação e vai ser uma criança normal. Se junta o cromossoma normal da mãe com o portador da mutação do pai, ou o portador da mutação da mãe com o normal do pai, então eu vou ter crianças portadoras da mutação, mas normais, porque tem o cromossoma normal. Agora, se junta o portador da mutação da mãe com o portador da mutação do pai, então a criança vai ficar só com os cromossomas portadores de mutação. Então, neste caso, ela vai ter a doença. Então, o risco de uma criança nascer com fenilcetonúria, quando o casal é portador de mutação, é de 25%. Tá? Esse é o princípio da herança autossômica recessiva. Então, quando eu estou diante de uma criança que nasceu com fenilcetonúria, a gente faz a orientação genética aos pais, porque eles têm o risco de, numa outra gestação, ter uma outra criança com fenilcetonúria, e esse risco em cada gestação vai ser de 25%.
Tá? Então, a criança com fenilcetonúria, se não é feito o diagnóstico, ela vai desenvolver clínica muito exuberante. A gente só tem, graças a Deus, figuras antigas de crianças muito sintomáticas, portadoras de fenilcetonúrica, porque hoje o diagnóstico é feito já na triagem neonatal. Então, elas têm cabelos mais claros, peles mais claras que os irmãos, têm problemas de pele, autismo, crises convulsivas, um atraso no desenvolvimento que não vai ser revertido se o diagnóstico for feito de forma tardia. E se o tratamento foi instituído também de forma tardia. Tá? Então, a fenilcetonúria ela acontece em 1 para 16 mil nascidos vivos até 1 para 34 mil nascidos vivos. Nós aqui em Mato Grosso, a nossa prevalência está aqui em torno de 1 para 34 mil nascidos vivos. Então, a triagem, a dosagem da fenilalanina no papel filtro, o confirmatório também a dosagem da fenilalanina e o prognóstico vai depender da adesão ao tratamento, do início precoce do tratamento. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a classificação. Então, se a fenilalanina é maior que 10, então eu tenho que começar o tratamento. Se ela é menor que 10, mas é maior que 3, a gente vai seguir essa criança no serviço de referência. Crianças com fenilcetonúrias, elas não devem ingerir alimentos proteicos, então é proibido carne, frango, peixe, leite, ovos, então tudo isso é proibido. O aleitamento materno que está até tracejado de levezinho, porque hoje em dia a gente tenta manter o aleitamento o máximo que a gente consegue, mas a gente inverte a orientação. A gente precisa oferecer primeiro uma fórmula para depois deixar o neném mamar. Por quê? Porque a fenilalanina, que causa toda essa dor de cabeça, que causa lesão neurológica, ele é um aminoácido essencial. Então, significa, a criança precisa ter um pouquinho, ela não pode ter muito. Eu tenho que fazer o controle dessa fenil no sangue. Então, o pouquinho que ela pode receber, a gente tenta dar no leite. E completa o tanto que ela precisa de proteína com uma fórmula que ela tem proteína, mas ela é isenta de fenilalanina. Tá? Então, vocês já devem ter prestado atenção nesse monte de produtos diet que diz assim, contém fenilalanina. Então, porque quem tem fenilcetonúria tem que estar vigiando a fenilalanina da dieta. Tá? E só usar produtos especiais, né, em que foi retirada a fenilalanina. Tá? E é feito todo um controle, um cálculo dietético para ele receber a fenilalanina na quantidade necessária para não desenvolver a deficiência desse aminoácido. Tá? Então, é um tratamento mais complexo e de adesão mais difícil, porque precisam todos entender e todos colaborar, porque vai ser uma criança que vai ter restrição dietética para a vida toda. A doença falciforme. A doença falciforme, de todas as doenças triadas no teste do pezinho, eu acho que é a doença mais conhecida de uma forma geral, né? Então, a doença falciforme é uma doença também hereditária, em que a gente tem uma mutação na síntese da cadeia beta, da hemoglobina, e a gente tem as hemácias adquirindo esse formato de foice, que deu o nome da doença falciforme. Então, é uma doença genética, está lá o cromossomo alterado, então, não importa, ela tem uma substituição de um dos aminoácidos na cadeia beta da hemoglobina, e isso vai gerar todos os problemas associados à doença falciforme. Tá? Também é uma doença autossômica recessiva, então agora vocês já estão craques de saber como é que é a herança autossômica recessiva, é do mesmo jeitinho que a gente viu lá na fenilcetonúria. Então, um casal que é portador do traço para a hemoglobina S, mãe tem a hemoglobina S, mas tem a hemoglobina normal. Pai tem hemoglobina S, mas tem a normal. Então, eles não são doentes, eles têm no conteúdo genético uma mutação cromossômica para a hemoglobina S, mas no outro cromossomo tem para a hemoglobina normal. E se a criança tem a mutação nos 2 cromossomas, então ela tem a doença. O risco desse casal, então, em cada gestação, em cada gravidez, é de 25% de uma criança com a doença falciforme.
a doença falciforme, o resultado no teste do pezinho, ele vem com letras, tá? E as letras é o nome da hemoglobina que tem. O nome da hemoglobina que a gente detectou naquela amostra de sangue, ela vai ser expressa por ordem decrescente. Então, primeiro vem o que ela tem mais, depois o que ela tem menos. Então, o valor de referência normal vai ser FA, que significa hemoglobina fetal, numa quantidade maior que hemoglobina A. Quando o bebê nasce, ele nasce uma quantidade maior de hemoglobina fetal, que seria a hemoglobina normal no intraútero. A partir do nascimento, vai cair a hemoglobina fetal e vai subir a hemoglobina de adulto. Tá? Então, uma criança com doença falciforme, ela vai ter, por exemplo, a fetal e a hemoglobina S. Não vai ter hemoglobina A. Ou então, quando ela passou e colheu mais tarde o exame, ela pode já ter a S, a mutante, né, maior do que a fetal. Ou então, mais tarde, a gente só detectar a hemoglobina S. Então, isso aqui tudo doença falciforme. E eu posso também ter a doença falciforme quando eu tenho hemoglobina S associada a uma outra hemoglobina anormal. Então, eu posso ter SD, SC, SD ou S com persistência da hemoglobina fetal. Quer dizer, não cai a F. Tá? Então, na doença falciforme, falta a hemoglobina A, que é a hemoglobina normal. Tá? Então, se eu tenho lá o resultado FA é o resultado normal. Eu tenho hemoglobina fetal, hemoglobina de adulto. Se vem o resultado lá, FAS, o que isso significa? Que essa criança ela é portadora de hemoglobina S, tá? Mas ela não é doente. Ela só tem, digamos, o traço falciforme, que pode ser desse jeitinho na coleta precoce, ou se numa coleta mais tardia, o A predominando sobre o S. Eu posso ter FAC ou AC, esse é o traço para hemoglobina C. E aqui o traço para hemoglobina D. Então, isso aqui não é doença, aliás, não é doença nenhuma, nem falciforme, nem doença, nem hemoglobinopatia. Essa é só uma condição de portador de traço. Aqui eu tenho a doença da hemoglobina C, que não é doença falciforme. É uma doença muito mais branda, que a criança tem só uma anemia maior do que a anemia normal, fisiológica, mas não vai ter o mesmo quadro, o mesmo risco da criança com doença falciforme. Tá? Então, a prevalência da doença falciforme em Mato Grosso, para cada 3.000 nascidos vivos, a gente tem uma criança com a doença. Tá? E para cada 39 nascidos vivos, eu encontro um traço de hemoglobina S. Tá? Então, a nossa prevalência ela é intermediária no Brasil. Você vê que no Sul, a prevalência da doença é 1 para 13.000. Do traço, 1 para 65. Na Bahia, eu tenho um doente para cada 677 nascidos vivos. E eu tenho o traço 1 para cada 17 nascidos vivos. Tá? Mostrando a importância da triagem no Brasil como um todo. Tá? Então, a criança que tem doença falciforme, diante da desidratação celular ou qualquer problema que altere a viscosidade do sangue, eu posso ter essa hemácia que assume essa forma de foice. Essa falcização leva a uma destruição maior dessa hemácia, desses glóbulos vermelhos, e a consequência disso, icterícia, aquela cor amarelada da pele, e anemia, uma destruição grande de glóbulos vermelhos. Mas o que é mais temeroso, essas hemácias em forma de foice, elas podem se aglomerar nos vasos sanguíneos, causando obstruções dessa circulação, e essa obstrução vai levar a crises dolorosas e vai levar progressivamente à disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica, essas obstruções podem acontecer nos vasos renais, cardíacos, em vasos cerebrais. Então, a gente começa a ter lesões secundárias a essa obstrução com fenômeno de infarto e necrose. Tá?
isso acontece também no baço e faz com que essas crianças tenham maior risco de fazer infecções graves por pneumococos. Daí a importância da vacinação. Tá? Então, essas crianças, elas precisam já de uma rede de atenção à saúde bem estabelecida, onde todos os níveis de atenção têm que participar do cuidado da criança. Então, eu preciso ter o cuidado de nível primário, preciso ter a atenção básica, sabendo o que fazer com essa criança, orientando as famílias, cobrando o calendário vacinal em dia, valorizando a vacinação antipneumocócica, né? Sabendo como aconselhar essa família, entendendo o contexto da doença genética. No nível secundário, as intervenções pré-clínicas, porque essas crianças elas usam penicilina profilática dos 3 meses de idade aos 5 anos de idade, quando então eu tenho uma segurança dada pela vacinação antipneumocócica. Então, eu preciso educar esses pais. Hoje mesmo a gente teve a consulta de uma criança e essa era o segundo filho do casal. Então, a mãe já sabia palpar baço, ela já sabia todas as coisas que ela precisava cuidar na criança. Então, é muito interessante você ver como esses pais são educados e eles sabem do acompanhamento dos filhos. E no nível terciário, a gente precisa ter todo o tratamento de maior complexidade na abordagem dessas crianças, que inclui medicamentos de alto custo e inclui até novas perspectivas dentro da perspectiva do transplante. Um trabalho feito em Minas, pouco tempo depois que eles começaram com a triagem neonatal, mostrou que mesmo com a triagem neonatal, eles ainda tinham 62% de óbitos das crianças com doença falciforme por septicemia, pneumonia e por sequestro esplênico. Tá? E o que é interessante, 24% das crianças foram a óbito sem uma causa definida para o óbito, mostrando a importância. Aqui na doença falciforme, mostra a importância, não basta fazer a triagem, não basta ter o acompanhamento no serviço de referência. Eu tenho que ter toda a rede de atenção, entendendo de que forma ela precisa estar abordando, de que forma traça-se o plano terapêutico para essas crianças com doença falciforme. Então, mostrando que hoje em dia a gente já tem acesso a medicamentos de maior complexidade, maior custo, e já tem até a portaria de junho de 2015 instituindo o transplante de medula óssea para crianças com doença falciforme que tem uma evolução mais catastrófica. Esse aparelhinho que faz a avaliação das hemoglobinas, então é uma eletroforese, eu falo que é uma microeletroforese, isso aqui é o resultado. Cada dessas coluninhas é a eletroforesezinha de uma criança. E o resultado sai assim. Então, por exemplo, aqui eu tenho A e S dessa criança. Tá? Isso aqui é uma segunda metodologia que também é feita, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, onde a gente também separa as hemoglobinas e a gente tem a condição de dizer, essa criança tem uma S maior que F, F maior que C. Aqui uma criança com doença falciforme, aqui uma criança com doença da hemoglobina C. Tá? Então, a primeira consulta é feita no Júlio Miller, porque nessa primeira consulta a gente faz a orientação genética, orienta os pais, entrega o material para ela poder ler sobre a doença e inicia o antibiótico profilático, dependendo da idade da criança, mas explica que ela vai fazer o antibiótico profilático. Se essa consulta é feita antes dos 3 meses de idade, a gente fala que o antibiótico vai ser introduzido na consulta no hemocentro. Se a consulta é feita já próximo dos 3 meses, nós iniciamos com o antibiótico. Ela é encaminhada para o CRI, para as vacinações, para a vacina especial, e passa a fazer o segmento no hemocentro. Tá? Então, eu queria só também dar um destaque que quando a criança tem traço S ou de outra hemoglobina, isso não é doença falciforme.
Tá? Então, ela não vai precisar de fazer segmento no Hospital Júlio Miller, não vai precisar fazer segmento no Hemocentro. Ela tem o direito à explicação do que significa ser portador do traço da hemoglobina S, de outra hemoglobina normal, e a gente oferece a coleta do sangue para a mãe, para fazer toda essa orientação genética, tá? O exame é oferecido, a gente oferece também, se ela quiser, o pai pode também fazer o exame, irmãos, é importante que os irmãos também façam os exames para fazer toda a orientação genética. Mas assim, gente, é um exame oferecido, porque isso aqui pode também acabar em exclusão de paternidade. Então, ele não é obrigatório, tá? E isso permite o aconselhamento genético do casal. Problemas que a gente tem na triagem da doença falciforme. Quando eu tenho um bebê prematuro, aquela minha dosagem de hemoglobina F, a fetal, é muito alta. Isso pode mascarar a quantidade das outras hemoglobinas. Tá? Se eu tenho um bebê que foi transfundido antes de colher, se ele foi transfundido, eu perdi todo o meu valor da triagem neonatal feita na primeira semana de vida. E a interpretação dos resultados, entender o que significa, né? A gente já teve criança de coleta tardia que o resultado foi AF, e isso foi interpretado como sendo anemia falciforme, né? Isso não é isso. A gente sempre está falando aqui de hemoglobinas, tá? E a importância de treinamentos e capacitações para a gente abordar essas crianças com a doença. Bom, falando um pouquinho da fibrose cística. A fibrose cística também é uma doença hereditária. Também eu tenho lá o meu cromossoma 7, que pode ter a mutação que leva à fibrose cística, que aí eu vou ter uma modificação numa proteína, e essa proteína ela é responsável por ficar levando o sal através das células, né? O transporte de sódio e cloro através das membranas. Então, como eu tenho esse transporte de sal através das células alterado, tá? Eu começo a ter secreção espessa. Então, o suor é salgado, o catarro é seco, e isso vai poder levar a lesão progressivamente pancreática, lesão pulmonar, mal absorção de nutrientes no nível intestinal. Então, essas crianças podem ter desnutrição e doenças pulmonares. Existem muitas mutações nessa proteína, muitas mutações possíveis, mais de 1.500 mutações conhecidas até o momento. Nos Estados Unidos, eles usam uma das mutações, a que se chama Delta F508, para fazer a triagem no teste do pezinho. Por quê? A maior parte dos indivíduos americanos que têm a doença tem essa mutação. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, mesmo no Sul e no Sudeste, que são regiões com uma maior prevalência da doença, mesmo lá, a mutação ela não é superior a 47%. Então, fica difícil a gente usar uma metodologia cara e que vai ter muitos falsos resultados. Tá? Então, o que a gente faz aqui no Brasil? A gente faz a triagem por essa enzima, a tripsina imunoreativa, que é o IRT, em papel filtro, tá? E a nossa prevalência da doença, ela foi de 1 para 10 mil nascidos vivos, nesse estudo feito no sul do Brasil. Aqui, nós em Mato Grosso, a nossa incidência está menor que esse 1 para 10 mil nascidos vivos. Então, a dosagem da IRT, ela tem falsos negativos, e os falsos negativos estão associados ao ilho meconial, mas eu destaquei aqui em vermelho, criança com mais de 30 dias de vida. O que isso significa? Se você colheu o teste, aí pediram lá, pediram a unidade, ao posto de coleta, olha, eu preciso de uma segunda coleta da IRT dessa criança, porque veio alterada. Se demorar mais que 30 dias para colher, ela não vai ter mais valor, porque eu sei que ela aumenta muito o falso negativo. Então, pode vir uma IRT normal, porque a criança não tem a doença, pode ter uma IRT normal, porque essa IRT caiu. Tá? Então, eu não posso mais valorizar essa dosagem, a IRT, com mais de 30 dias de vida. E eu tenho muitos falsos positivos, que a gente não vai entrar aqui no detalhe. Então,
como é que a gente faz a nossa triagem da doença falciforme, da fibrose cística no nosso serviço? Colhe o teste do pezinho, dosa tripsina imunorreativa. Se ela vem menor que 70, o resultado é liberado, está normal. Se ela vem maior que 70, a gente pede uma segunda amostra no posto de coleta, que tem que chegar antes da criança completar 30 dias de vida. Se essa segunda coleta veio normal, eu posso liberar o resultado como normal. Se essa segunda coleta veio alterada, ou se não veio essa amostra, se ela não foi colhida até 30 dias de vida, então eu tenho que fazer o teste do suor, para afastar ou confirmar o diagnóstico. O teste do suor, a gente dosa o cloro no suor, tá? E se esse cloro no suor vem baixo, então eu afasto a doença. Se ele vem alto, faz um segundo teste, veio alto, a gente confirma a doença e segue a criança. Se ele vem na faixa intermediária, eu peço um segundo teste. E aí o médico vai avaliar o exame junto com a clínica da criança. Tá? Então é importante, porque se eu perdi a oportunidade de colher a segunda amostra com papel filtro em sangue para dosar uma segunda IRT, se eu perdi o tempo oportuno, depois essa criança tem que ser transportada para Cuiabá para fazer o teste do suor. Então, para as crianças que confirmam o diagnóstico, a gente vai fazer o segmento no serviço de referência com uma equipe multidisciplinar, e a gente tem uma equipe muito boa para o acompanhamento dessas crianças, com pneumologista, gastroenterologista, psicólogo, uma equipe completa para o atendimento dessas crianças, porque elas vão ter problemas na absorção intestinal, tem que repor enzimas, tem problemas pulmonares, então tem que acompanhar infecções. Então, essa é de uma complexidade maior em que a gente precisa desse acompanhamento mais próximo no serviço de referência. Deficiência de biotinidase, a quinta doença que a gente avalia no teste do pezinho. Essa eu acho que a gente já está entrando até para as doenças mais raras que a gente ainda não ouviu falar. A doença da biotinidase, a deficiência de biotinidase. A biotinidase é uma enzima que entra no metabolismo da biotina. A biotina ela é conhecida como vitamina B7, alguns falam B8, outros falam vitamina H. A B7 é o nome mais alternativo para a biotina. E a biotina está em cereais, carnes vermelhas e gema do ovo. Então, a criança que tem a deficiência dessa enzima, essa aqui é a biotina, se ela tem deficiência dessa enzima, ela não vai conseguir reciclar a biotina endógena nem extraí-la dos alimentos. Tá? Então, ela também é uma doença autossômica recessiva, do mesmo jeitinho que a gente explicou para a fenilcetonúria. Tá? E a prevalência dela é uma doença rara. Ela vai acontecer de 1 para 60 mil a 1 para 112 mil nascidos vivos. Ela é assintomática no iniciozinho da vida, e se ela não é detectada precocemente e não é iniciado o tratamento, então ela vai começar com assintomatologia, e essa sintomatologia ela começa a aparecer entre o 3º e o 6º mês de vida. E a falta da biotina também vai levar a lesões neurológicas. Tá? Então, a gente tem a deficiência profunda da enzima e a deficiência parcial da enzima. Tá? Mas em ambas a gente tem que repor a biotina. Então, qual é o tratamento? A gente dá essa vitamina. Tá? E a criança que tem a doença, que não tratada, que não diagnosticada, ela vai evoluir com queda de cabelo, dermatite, com crises convulsivas, tá? com retardo mental, ataxia, que é movimentos incoordenados, com problemas respiratórios, quadro clínico da criança que tem a deficiência de biotinidase, né? Então, que ela pode, então, também ter, além das crises convulsivas, das alterações de pele, que a gente já tinha falado, das alterações de movimento, aquela ataxia, ela pode ter também hipotonia, quer dizer, ela molinha, não fica em pé direitinho, pode ter perda auditiva e perda visual. Então, um quadro florido se não tratado antes do aparecimento dos sintomas. Então, como é que a gente faz a condução da criança na triagem da deficiência de biotinidase? A gente avalia a atividade enzimática naquela amostra em papel filtro.
Tá? Se ela é menor que 70, aqui eu já estou vendo uma atividade enzimática baixa, né? Então, se ela é menor que 70, a gente pede uma segunda coleta no município. Se ela confirma, se ela vem maior que 70, a gente libera como resultado normal. Se ela continua menor que 70, eu peço para essa criança vir a Cuiabá coletar uma amostra no nosso laboratório. Se essa amostra é menor que 70, a gente inicia o tratamento e o acompanhamento dessa criança. Essa dosagem da biotinidase, ela é complexa, porque é uma dosagem que ela depende do tempo entre colher a amostra e fazer o exame no laboratório de referência. O ideal é que esse intervalo de tempo não seja superior a 5 dias. E ela também sofre influência grande da temperatura. Então, se esse transporte da amostra foi feito atravessando uma estrada quente, sem o cuidado do armazenamento da amostra, eu posso ter destruição da enzima durante o transporte da amostra. Tá? Então, isso é importante, porque isso são motivos que geram falsos resultados. A última das doenças, então, que a gente vai falar é da hiperplasia adrenal congênita ou hiperplasia de suprarrenal. Essa também é uma doença complexa, né, que agora está sendo triada no teste do pezinho. Na hiperplasia adrenal congênita, o problema, o defeito está nessa glândulazinha que fica em cima do rim, tá? Que tem o rim e aqui eu tenho dos dois lados a suprarrenal. Tá? Então, é aqui que eu tenho um problema na síntese hormonal. Ela ocorre 1 para 15 mil nascidos vivos. Aqui também eu tenho uma doença de base genética, só que aqui eu tenho muitas possibilidades de mutações e muitas enzimas, então eu não posso dizer nem do padrão de herança. A maior parte dos problemas são herdados da forma autossômica recessiva. Tá? Então, a gente tem aqui, como se fosse um corte da suprarrenal. Tá? E a gente tem na suprarrenal a parte cortical e a parte medular. É aqui na parte cortical que eu vou ter o problema da hiperplasia adrenal congênita. Tá? Então, eu tenho deficiência na síntese em alguma etapa da síntese hormonal e eu vou ter as consequências dessa deficiência na síntese hormonal, dos hormônios de suprarrenal. Então, aqui mostrando que eu tenho nessa suprarrenal, nessa parte cortical, síntese de mineralocorticoides, que retém o sal no organismo. Eu tenho a síntese de glicocorticoides e eu tenho a síntese de hormônios sexuais masculinos. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui um defeito nessa enzima aqui, que é a 21-hidroxilase, o que acontece? Bloqueia aqui a síntese desses hormônios, e aí tudo vai ser desviado para a síntese de hormônio sexual masculino. Então, nessa doença, eu tenho um desvio da síntese hormonal para a síntese de hormônios sexuais masculinos. Tá? Então, isso significa o quê? Um menino portador dessa doença, ele vai nascer normal, porque é normal o menino ter hormônio sexual masculino. Ele vai ter uma quantidade maior, mas ele não vai ter alteração de genitália por conta desse aumento do hormônio sexual masculino. O que ele vai ter? Ele vai ter problema por faltar mineralocorticoide. Então, ele pode, no que a gente chama de uma crise perdedora de sal, ele pode desidratar, e isso levar até o óbito, sem apresentar clínica que justifique a desidratação. Então, o problema na triagem da hiperplasia adrenal congênita é que a maior parte dos meninos portadores da doença, eles vão a óbito quando são portadores da síndrome perdedora de sal por volta da 3ª semana de vida. Tá? Então, se eu colho um teste tardiamente, eu posso não evitar esse óbito. Tá? Então, no menino, eu vou ter a virilização precoce, mas ao nascimento eu não vejo alteração nenhuma, né? Então, depois ele vai evoluir com uma genitália de tamanho aumentado, com uma pseudopuberdade precoce, tá? E na vida adulta ele pode ser um indivíduo infértil. Mas na menina, a gente vai ter a genitália ambígua.
tá? Com uma virilização progressiva, com avanço na idade óssea, com um crescimento linear acentuado, tá? Então, aí tem a questão das dosagens, a dosagem é complexa, isso vem lá no teste do pezinho, no resultado lá embaixo, então, por isso, da importância da gente ler o que está lá embaixo no teste do pezinho, na interpretação, tá? Então, a triagem, ela é feita por dosagem desse 17-OH em papel filtro, e a gente tem que levar em consideração o peso de nascimento, para estar interpretando que valores são normais, que valores me fazem pedir uma nova amostra e que valores me fazem pedir logo direto a consulta. Tá? E na confirmação diagnóstica, eu preciso de fazer a avaliação clínica dessa criança, a avaliação hormonal e a dosagem de eletrólitos. E o tratamento é o diagnóstico precoce, principalmente com a prevenção da mortalidade elevada da forma perdedora de sal. Tá? Então, é a reposição do glicocorticoide, a abordagem multidisciplinar e o segmento. Lembrando que a gente pode ter muitas crianças com falso positivo, da importância do segmento do ambulatório de referência. Tá? Em relação à triagem como um todo, o que eu queria destacar ainda? De tudo que eu falei, um monte de doenças, eu acho que ficou muito nítido, muito claro a importância da coleta do teste do pezinho no momento oportuno. E o momento oportuno, se eu tivesse que escolher um dia para colher o teste do pezinho, eu escolheria o 3º dia de vida. Eu não posso colher o teste do pezinho nas primeiras 48 horas de vida. Por que eu não posso colher nas primeiras 48 horas de vida? Lembra lá da fenilcetonúria, que a gente falou que a criança nasce normalzinha, porque a mãe metabolizava a fenilalanina dela, e aí na hora que ela começa a mamar, é que vai subir a fenilalanina no sangue? Se eu coletar antes de 48 horas, eu posso não fazer o diagnóstico de fenilcetonúria. Então, a gente colhe a partir do 3º dia de vida. A partir do 3º dia de vida, mas sempre antes de completar 7 dias de vida. O ideal é que a gente colha antes do 7º dia de vida. Se a criança foi transfundida, então a gente vai colher. Se ela não colheu antes da transfusão, a gente vai esperar 7 a 10 dias para colher a primeira amostra, sabendo que essa amostra não vai valer para a triagem de hemoglobinopatia. Então, eu vou colher uma nova amostra 90 dias depois para a triagem de hemoglobinopatia. E se a criança nasceu prematurinha, precisou de ficar internada na UTI, a gente vai tentar ver a hora que ela está mais bonitinha, que ela está mais equilibrada, mas não deixar de colher, porque ela está dentro da UTI neonatal. Então, mesmo dentro da UTI neonatal, eu tenho que estar fazendo a coleta do teste do pezinho. E para vocês que trabalham em postos de coleta, é muito importante que quem colhe o teste do pezinho saiba fazer uma avaliação crítica da amostra coletada. Uma amostra que chega lá no laboratório desse jeito, ela pode até ter sido colhida no momento oportuno, mas a gente vai perder, porque essa amostra não vai ser válida para fazer toda a triagem. Tá? Ela está mal colhida. Tá? Uma amostra colhida dessa forma, não vou ter amostra suficiente para fazer toda a triagem. Então, se você está vendo que a coleta está inadequada, é melhor a gente já coletar uma segunda amostra naquele momento que a família está ali presente, do que perder essa oportunidade. Tá? Amostras inadequadas. Aqui, essa aqui é a parte da frente do teste do pezinho, aqui é o verso. Olha só, essa gota não passou para o verso. Essa gota não passou para o verso. Isso significa amostra insuficiente. E aí, a gente conseguiu só fazer uma bolinha, só fez TSH. Tá? Então, a gente, se já avaliou que a coleta está inadequada, já colhe outra amostra. E nunca fica armazenando um monte de amostra no posto de coleta. Isso veio de um único posto de coleta no mesmo momento.
Então, a gente tinha aqui coletas tardias aqui, em que eu já podia ter alterado os resultados, crianças que eu já perdi a oportunidade de tratamento oportuno. Então, já não vai servir para a fibrose cística, já vai atrapalhar a biotinidase, então já vai atrapalhar o tratamento oportuno de fenilcetonúria e hipotiroidismo congênito. Então, não devemos armazenar amostras nos postos de coleta. Tá? Uma amostra velha, pode acontecer isso. O sangue não sai do papel. Então, se o sangue não sai do papel, eu não posso confiar no resultado do que conseguiu passar para o sobrenadante. Então, a importância da gente armazenar no máximo, ela tem que chegar ao laboratório até 5 dias depois da coleta. Isso aqui é a cobertura da triagem neonatal no Brasil ao longo dos anos. A gente vê que chegamos em 2015 com uma cobertura de 83,57%. Significa o quê? Que 83,57% das crianças nascidas no Brasil fizeram o teste do pezinho. Tá? Dados do nosso serviço de referência. De 2004 até 2009, o que a gente assistiu foi uma ascensão da nossa cobertura. Nós começamos com uma cobertura abaixo, em torno de 70% aqui, e conseguimos chegar até 2009 com uma cobertura próximo a 80%. Mas olha o que a gente tem assistido agora ao longo dos últimos anos. Uma queda. Em 2016, a nossa cobertura foi de 68,6%. Quer dizer, só 68,6% das nossas crianças, das crianças nascidas no estado de Mato Grosso, fizeram o teste do pezinho público. Tá? E a percentual de crianças que colhe na primeira semana de vida. É uma luta muito grande, o ideal é que 100% das crianças colham na primeira semana de vida, o próximo disso. Mas mesmo no Brasil, a gente está ultrapassando os 50% na primeira semana de vida. Tá? E em Mato Grosso? Em Mato Grosso, olha que a linha dos 50% está aqui em cima. Tá? Então, nós ainda estamos muito defasados. Eu trouxe aqui uma até 2012, mas eu vi os dados até 2016 e continua desse jeito. Nós ainda não atingimos nem sequer a meta do Brasil, que é a coleta pelo menos de 50% das crianças na primeira semana de vida. E agora vocês entenderam, sabendo tudo das doenças, como é que é importante essa coleta na primeira semana de vida. Isso é para passar para vocês. Vocês podem acessar na internet o novo manual da triagem biológica, ele é de 2016, ele está disponível na internet. A gente pode passar para vocês. E eu só queria terminar dizendo que a triagem neonatal não é uma simples realização de exames de coleta de sangue para identificar substâncias no sangue. Não é isso. Ela é muito mais. Ela é um segmento que envolve todo o acompanhamento dessas crianças e dessas famílias. Tá? Então, é inútil e não é ético a realização de milhares de testes se o tratamento efetivo não puder ser ofertado no tempo hábil para prevenir sequelas e para prevenir danos. Então, era isso que eu queria deixar claro para vocês no dia de hoje, falando sobre o nosso programa de triagem neonatal. E eu agradeço. Depois a gente vai passar para as etapas de resposta dos questionamentos enviados. Obrigada. A primeira pergunta vem da Síglia. Boa tarde. Gostaria de saber sobre a rotina para implantar nas UBSs e contato para referência. Para implantar na UBS, normalmente a implantação de um posto de coleta, né, tem uma unidade, nessa unidade ela está numa região onde tem um nascimento de crianças. É ótimo a tentativa de implantar um posto de coleta nessa UBS. O que precisa? O contato com a coordenação estadual da triagem neonatal, que a coordenação estadual passa a saber que ali existe o desejo da implantação de um posto de coleta, tá? Para se organizar. Entra em contato com o Hospital Universitário Júlio Miller, o serviço de referência,
vou passar o telefone para vocês, e ele passa a ficar incluso no nosso planejamento. O material para coleta é fornecido pelo serviço de referência, ou seja, o material de coleta, utilizado na coleta, papel filtro e lanceta, vai ser oferecido pelo posto de coleta, pelo Hospital Universitário Júlio Miller. Então, é o cadastramento da unidade junto à coordenação estadual e o cadastramento da unidade no Hospital Universitário Júlio Miller. E aí tem o treinamento, quem é que vai ser o responsável, a pessoa que fica sendo a referência, com quem a gente entra em contato, explicar, eu não entrei aqui nos detalhes, na questão legal, o controle que tem que ter dos livros, onde tem que ser registrado, de que forma a amostra tem que ser encaminhada. Então, a gente teria que fazer todo esse treinamento da pessoa que vai ficar responsável pela coleta e e a formalização desse posto de coleta na coordenação estadual. Certo. Vamos para a segunda pergunta, ok? A segunda pergunta vem da Cristiane. Crianças com traço falciforme é solicitada a coleta da mãe. Aqui coletamos em papel filtros e enviamos ao Hospital Júlio Miller. Está correto? No papel filtro tem EDTA? Então, eu só me esqueci de falar na pergunta anterior, o telefone do Hospital Júlio Miller, do serviço de referência. Então, se vocês quiserem anotar, a gente pode depois deixar isso em tela, não sei, 65 DDD, que é 3615-7366, tá? Então, 3615-7366. Em relação à criança portadora de traço, normalmente, quando a criança é portadora de traço, nós pedimos uma segunda coleta em papel filtro. O papel filtro não contém EDTA, tá? Então, se eu tenho uma criança com uma complexidade maior de distribuição de hemoglobina, ou então com doença, nós costumamos pedir que seja feita a coleta com EDTA. Tá? Porque vão fazer metodologias diferentes, alguns exames a gente faz fora do Hospital Júlio Miller, a gente encaminha para outros serviços de referência. Então, o que é importante é seguir o que está sendo solicitado. Então, dependendo da situação, nós podemos pedir nova amostra em papel filtro. Dependendo da situação, nós podemos pedir nova amostra, uma amostra em sangue com EDTA, que é aquele tubo de ensaio que é feito para hemograma, é o mesmo anticoagulante do hemograma. Então, vai depender da situação e do que foi solicitado. Mas na criança com traço, habitualmente o que se pede é papel filtro mesmo. E o papel filtro ele não contém o EDTA, mas é uma metodologia específica em que não precisa ter. Ok, doutora. Vamos lá para a terceira pergunta, vem da Anésia. Doutora, no novo protocolo da triagem neonatal do Ministério da Saúde, vi que há uma inovação no que se refere à coleta anterior às 48 horas, referente a prematuros em UTIs. Como podemos encaminhar essa questão no nosso município, considerando que temos UTI neonatal aqui? E uma incidência de casos de doença falciformes, pois se a criança já tiver sintomas, como podemos esperar os 90 dias para a nova coleta, se ela fizer a transfusão antes do 3º dia? Tá. Então, essa coleta feita precocemente em UTI neonatal, ela tem justamente esse objetivo, porque dentro de uma UTI não é raro o bebê necessitar de uma transfusão. Então, essa coleta, digamos, precoce, ela tem o objetivo da gente não perder a oportunidade de fazer a triagem das hemoglobinas antes que o bebê seja transfundido, e a gente tem que esperar todo esse tempo. Por que da necessidade da espera desse tempo? Porque se eu fizer aquela eletroforese da hemoglobina no sangue de um bebê que foi transfundido, se eu não esperar esse prazo, eu posso estar pegando a hemácia e a hemoglobina do sangue do doador e não da criança. Então, se foi transfundido,
esse intervalo de tempo para a triagem da doença falciforme é necessário para a gente ter certeza. Tá? No período neonatal e nos primeiros meses de vida, de uma certa forma, a criança, mesmo uma portadora de doença falciforme, ela tem uma certa proteção por conta da hemoglobina fetal. À medida que passa o tempo é que vão surgir os sintomas. Então, é muito difícil no recém-nascido, no primeiro mês de vida, eu ter manifestações clínicas, mesmo que ela tenha a doença falciforme. Então, em relação ao programa, à coleta dentro da UTI neonatal, como foi o caso de Rondonópolis, a gente precisa sentar juntos e fazer um fluxo, porque não basta só definir o cronograma de coletas, mas também o de envio de amostras. Então, a gente podia sentar e fazer o planejamento da coleta e envio de amostras da UTI neonatal de Rondonópolis. Sempre foi muito participativa junto com a gente no programa de triagem neonatal. Ok, doutora. Temos mais uma questão, vem da Tamara. Na sua opinião, qual é o motivo do Estado de Mato Grosso realizar o teste do pezinho no nascidos vivos em número tão baixo? Tão baixo, né? Eu acho que existem alguns motivos. E eu, por exemplo, tenho visto no município de Cuiabá algumas famílias. Nós, no Hospital Júlio Miller, nós não somos posto de coleta. Tá? Nós recebemos as coletas feitas em todos os postos de coleta do estado inteiro e processamos todos os exames e fazemos o acompanhamento das crianças, a busca ativa. Mas nós não somos um posto de coleta. Mas a gente nunca deixa de colher se uma criança chega no hospital e diz que não conseguiu colher na unidade próxima à sua residência, por tudo aquilo que a gente conversou aqui, pela necessidade da coleta precoce. E tem aumentado muito o número de crianças que procuram o hospital para fazer a coleta do teste do pezinho, relatando problemas com as unidades de coleta, né? Então, às vezes, existe um número restrito de dias em que se está coletando o exame, dificuldades temporárias, porque às vezes é uma pessoa que coleta, se ela adoece, às vezes não tem coleta naquele posto. Então, assim, existe uma dificuldade grande em diferentes municípios, eu acho que por diferentes motivos, e às vezes, na coleta do teste do pezinho, a gente sempre fala que o ideal é a gente não perder a oportunidade. Imagina se uma mãe com um bebê novinho, ela tendo tido parto normal ou cesariana, ela procura o posto, aí o posto diz, não, hoje não é dia de coleta, não. Volte daqui a não sei quantos dias ou na semana seguinte. Nós perdemos a oportunidade. Pode ser que essa mãe não volte mais para fazer a coleta do pezinho. Então, a gente não pode perder a oportunidade. Então, o que a gente pede para os postos de coleta? A gente pede que os postos de coleta deixem muito claro para aquele grupo de pessoas que utilizam aquela unidade como é que é feita a coleta do teste do pezinho. Olha, aqui o teste do pezinho é feito tal dia, de tantas horas, que fique muito claro para a população. Que a mãe tenha o conhecimento de como funciona já durante o pré-natal, para que ela não vá no momento que não tem coleta, e às vezes ela acaba não voltando para fazer essa coleta, e a gente começa a ter isso do que a gente viu, baixa cobertura e coletas tardias. Então, a gente precisa realmente discutir o que está acontecendo nos postos de coleta, que a nossa cobertura está caindo e a gente não está conseguindo melhorar a coleta oportuna na primeira semana de vida. Ok, doutora. Temos uma última pergunta aqui, vem da Siglia. Ela fala assim: são 5 unidades de saúde da família. Queremos descentralizar. Tentamos contato com esse número, mas não conseguimos. Tem um horário específico? Realmente ele ele é difícil mesmo de falar, porque nós temos 2 linhas, né? Essa que é a que a gente conversa com todo mundo, e uma outra que a gente deixa ela mais dedicada
a busca ativa, né? Então, ela tem essa dificuldade, mas ele tem sempre gente para atender nessa linha, de manhã e de tarde, das 7 da manhã até as 5 da tarde, tem uma pessoa que fica ali só para atender o telefone. Pode ter tido um momento com maior dificuldade, mas o que pode também se fazer é a solicitação via e-mail. Tá? E qualquer dificuldade maior, pode usar esse meu e-mail que está na tela e me passar a dificuldade que a gente tenta buscar solução. Tá? O e-mail está disponibilizado para vocês, podem entrar em contato. Eu é que agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando sobre a triagem neonatal, porque eu acho que são oportunidades como essa, em que a gente pode ampliar essa difusão do conhecimento. Eu acho que isso é uma estratégia para a gente melhorar a nossa cobertura e melhorar a coleta no momento oportuno. E eu agradeço demais a todos os que estão me ouvindo, porque são potenciais replicadores, e eu estou à disposição, quem quiser encaminhar e-mail, se quiser material mais simplificado do que o vídeo para fazer capacitações nas unidades de coleta, tudo que for necessário para que a gente melhore o nosso programa de triagem neonatal no estado de Mato Grosso, nós estamos à disposição. E obrigada muito pela oportunidade.